Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar de tênis, vamos falar do terceiro dia do Masters 1000 de Monte Carlo. Amanhã já é oitavas de final, todas elas acontecem amanhã. Esse torneio é muito rápido, é um negócio bem impressionante. Eu tô ficando até mal acostumado com esses Masters 1000 de 2 semanas, né? Porque assim, começa na quarta-feira, os cabeças de chave começam a jogar sexta ou sábado, dependendo da formatação, né? A demora interminável pra gente ver os jogos que chamam mais a atenção, né? Os cabeças de chave tendem a se enfrentar a partir da terceira rodada. Hoje a gente já viu, por exemplo, a estreia de um Alcaraz contra um Cerúndulo, entende? Não teve vida fácil na estreia. E isso é uma coisa que o Masters 1000 de uma semana apenas é capaz de proporcionar. De gente que é número 9 do mundo para trás já começar a estrear logo na primeira rodada, né? Eu acho que esse charme não pode ser perdido, né? Eu acho até difícil uma transição desse torneio, né, para 2 semanas, porque a infraestrutura de Monte Carlo é de 4 quadras apenas, né? Então não tem muito como fazer mágica ali, ainda mais um lugar que normalmente tem os problemas com a chuva. Graças a Deus, até agora no torneio não teve nenhum problema de chuva, mas a gente sabe que esse tipo de coisa pode acabar acontecendo. Então assim, mudar para 2 semanas é meio complicado, né? Então a gente vai falar aqui dos resultados, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos aqui para o vídeo. A gente teve o jogo Daniel Altmaier e Richard Gasquet, é um jogo muito clássico de saibro. O primeiro set, 7-5 para o Altmaier, que conseguiu uma quebra quando o Gasquet sacava 5-5 e depois confirmou. O segundo set teve impressionantes, né? Olha só, 5 quebras para o Gasquet e 4 para o Altmaier. Então, assim, é um negócio bizarro. O Altmaier confirmou o saque uma vez no set inteiro. Então, é uma das coisas que a gente não vê normalmente, né? Mas estava lá o Richard Gasquet conseguindo vencer por 7-5 em um set que ele teve que quebrar o saque do oponente 5 vezes. Mas no último set não teve outra, né? A gente teve ali o Altmaier conseguindo fisicamente sobrar em cima do Gasquet, né? O Richard Gasquet, gente, tá fazendo a sua despedida do tênis. É um tenista de 38 anos de idade, né? Ele faz aniversário de 39, dia 18 de junho. Então, assim, ele vai encerrar a carreira dele lá em Roland Garros. E dentro do que se permite fazer com 38 anos de idade, eu acho que faz muito bonito esses jogos. Deu trabalho a um cara mais jovem, que tá no tour jogando uma intensidade maior há mais tempo no momento. Então, eu acredito que é complicado, né? Tipo assim, o fim de carreira, às vezes você tá longe daquela glória que você já chegou a ter. O Gasquet já foi semifinalista de Wimbledon, já foi top 10 e hoje tá aí, né? Tipo, lutando, mas aquele negócio, os resultados não acontecem como antes. Então, é aquele negócio, pelo menos é uma despedida podendo protagonizar bons espetáculos, ainda mais para a torcida de casa. Por mais que o torneio seja em Mônaco, a maior parte do público tende a ser os franceses, né? A gente teve o Lorenzo Musetti vencendo o Jiri Lerretica por 2-7-1. Primeiro set foi um atropelo do Lerretica com direito a pneu moral, né? O Musetti confirma o primeiro saque, depois 6 games seguidos para o Lerretica. Mas depois disso é a recuperação do Musetti, que vence o segundo set 7-5 e depois 6-2. Isso é o que a gente chama de ajuste, né? O cara começa o primeiro jogo sofrendo muito com o volume que o Lerretica consegue produzir. O Lerretica é um cara que tem bastante volume de jogo, mas o Musetti tem mais recurso, tem mais variação, ele alterna o ritmo, quebra um pouco a sequência que o Lerretica gosta de ter, e aí ele consegue entrar mais ali na partida. E assim, no primeiro set que ele foi quebrado 3 vezes, no segundo acontece apenas uma quebra, e no terceiro ele quebra o Lerretica 2 vezes e consegue manter o seu saque sem tantos problemas. Então é aí que você vê a melhora do tenista de entender o que ele tem que fazer dentro da partida. O português Nuno Borges é mais um a aproveitar muito bem o torneio de Monte Carlo, venceu o Pedro Martínez por 2-1, jogo duríssimo, 3 horas e 8 minutos de duração, um dos jogos mais longos, né, do ano, se a gente talvez para pensar nessa dinâmica de melhor de 3, porque assim, melhor de 5 você vai ter jogos obviamente mais longos, mas fato é que o primeiro set, 7-5 para o Nuno Borges, depois 7-6 para o Pedro Martínez, em uma parcial assim que o Borges, né, ele chegou a estar uma quebra à frente, porém ele acabou, na verdade não, ele estava a quebra atrás, né, que assim, eles colocam ali o negócio da quebra, né, para um adversário, só que a bolinha tá no lado do cara que foi quebrado. Eu acho isso um erro, mas de qualquer jeito, a gente teve aí o Borges conseguindo se recuperar. Ele tava uma quebra atrás no último set, né? Tava 3-0 pro Pedro Martínez. E ele vence 6 dos últimos 7 games para conseguir a virada para 2-1 e, obviamente, 6-4 na última parcial.
A gente também teve o jogo entre Alejandro Davidovich Fokina e Thomas Martin Etcheverry. De um lado, né, um tenista que, ao meu ver, vive uma boa temporada como Fokina, e o Etcheverry que vem sendo uma decepção até agora. O Etcheverry veio de uma boa vitória na primeira rodada e assim, começou o jogo melhor, fazendo 2-0, mas o Fokina rapidamente se recuperou, ganhou na primeira parcial no tie-break, com 7-2, né, no tie-break. E é claro, no segundo set fechou 6-3, sendo que o segundo set, assim, o Etcheverry teve 4 chances de quebra, o Fokina salvou todas elas. Eu acho o Etcheverry um tenista completinho. Eu não acho que ele tem uma fraqueza exposta no jogo dele, que é muito grande, mas eu também não acho que existe uma super qualidade no jogo dele. O Fokina, se eu pudesse dizer, eu acho o backhand dele muito acima da média. Eu acho que ele tem uma capacidade de direcionamento, de ângulo, muito acima da média com o backhand. Eu acho que até ele tem esse golpe um pouco acima da média, porque assim, alguns tenistas têm até fraquezas, né? Tipo, pontos muito fracos, como é o caso do Stefanos Tsitsipas e o backhand dele. Mas o Stefanos tem um dos melhores forehands da atualidade, o Stefanos tem um atleticismo invejável e tem um saque muito bom. Então, é aquele negócio, né? Alguns tenistas podem até ter um ponto fraco maior, mas eles compensam com pontos fortes muito latentes. E o Etcheverry é um cara que, assim, apesar de não ter buraco, né? É aquele negócio, né? O piso de produção dele não vai ser o mais alto e nem o teto, não vai ser o mais baixo, melhor dizendo, mas o teto de produção dele também não vai ser o mais alto. Então, isso pra mim pega muito, né? Falta alguma coisa, assim, de diferenciado no jogo do Etcheverry. O Arthur Fils venceu o Flávio Cobolli por 2-0. O Cobolli que veio de título em Bucareste, né? Venceu a ATP 250 de Bucareste. Tava com a motivação lá em cima, mas o Fils, né? Aí também tem todo o cansaço acumulado. Mais uma baita partida do francês que vive boa temporada, né? Melhorou muito o padrão de desempenhos desde a Sunshine Double, né? Indian Wells e Miami. E olha que torneio vem fazendo até agora o Fils, jogando um baita tênis. E essa vitória, 6-2, 6-4, conseguindo ali no fundo de quadra controlar bem as ações do Cobolli. O Rublev encerra uma sequência de 3 derrotas seguidas, perdeu na estreia em Dubai, perdeu na estreia em Indian Wells, perdeu na estreia em Miami, e assim, precisava dar a volta por cima e tinha uma pedreira, né? O Gael Monfils é um tenista muito perigoso e ainda assim o Rublev conseguiu manter a frieza, teve em 2 momentos quebras atrás no segundo set, teve que lidar com o Monfils tendo 7 points, né? E o Monfils teve 4 set points e ele conseguiu salvar, e no tie-break jogou um tie-break quase que irretocável, né? Só teve um mini-break contra e ele conseguiu fazer 7-2 no tie-break contra o Monfils, que assim, eu sei, o cara tá com 38 anos de idade, o Monfils vai ter hoje menos intensidade do que tinha antes, mas ele tá jogando um baita tênis, a gente é muito testemunha disso, a temporada dele é muito boa, mas o Rublev conseguiu uma bela vitória, né? Uma demonstração de que o tênis ainda tá lá, né? Se ele recuperar a confiança, eu acho que ele volta para as cabeças em termos de nível de desempenho. Porque assim, não é que ele deixou as cabeças, ele é 9 do mundo, né? Então assim, tá longe de ser o fim do mundo pro Rublev, essa fase terrível dele, ele ainda é um top 10. O Cerúndolo teve chances contra o Alcaraz, né? Mas tem um começo de jogo, faz 6-3... O jogo parecia estar ficando perigoso para o Alcaraz. Logo no primeiro game do segundo set tem que salvar 2 breakpoints. No segundo game, né, que ele vai sacar, ele quebra o segundo no segundo game, né? Aí na hora que ele vai sacar no 2-0, tem que salvar mais 2 breakpoints. E essas chances perdidas custam caro, né? Vai minando a confiança do argentino. E assim, o cara ganha o primeiro set 6-3 e depois perde 6-0, 6-1. Não é o tipo de coisa que ninguém gosta de passar, mas é o que o Cerúndolo protagonizou. O Alcaraz tem um início ruim, perigoso, contra um tenista que assim tem condições de derrotá-lo, mas depois conseguiu se recuperar, e acho que esse nível de tênis que ele joga a partir do segundo set pode ser o que é necessário para ele conquistar esse título. Se vai ou não, é outra história. Isso aí vai depender muito do Alcaraz também controlar as oscilações, né? Porque é aquele negócio, ele já teve momentos que joga um tênis maravilhoso, oscila e dá chance para o adversário. E tem adversário que não perdoou. O Draper não perdoou lá em Indian Wells, o Goffin não perdoou em Miami, foi quem? O Lehecka, o Marat lá em... Agora eu tô trocando, né? São os 2 tenistas tchecos, né? Mas assim, acho que o Lehecka não perdoou lá também em Doha, então não adianta, né? A oscilação é perigoso, né? Por melhor que você seja, se você dá janelas para os adversários, eles podem entrar. A gente teve o Deminauer vencendo o Thomas Marat por 2-1, né? Perdeu o primeiro set 6-3, depois fez um baita segundo set, fazendo um pneu no Marat, e aí no terceiro set o Marat tentou recuperar, mas o Deminauer controlou bem a situação, então 6-0, 6-3 a partir do segundo set. O Deminauer teve dificuldades, vai enfrentar o Daniil Medvedev na próxima rodada, né? Casper Ruud venceu o Roberto Bautista Agut por 2-0, 6-2, 6-1, 1h08 de jogo. E assim, uma partida do Ruud que cometeu 10 erros não forçados e 24 bolas vencedoras. Esse nível é assustador, né? Foi uma baita atuação do Ruud. Vamos ver na próxima rodada como que vai ser, porque ele enfrenta um cara, que já vou comentar, que é o Alexei Popyrin, que tende a ser, assim,
pode ser mais perigoso, mas depende de que Popyrin aparece na partida, né? A gente teve o Djokovic caindo na estreia do torneio de Monte Carlo. Eu tava achando que essa era a última chance, acho que é, né? A última chance do Djokovic ganhar Monte Carlo pela terceira vez. Vamos lembrar, o Djokovic ganhou todos os Masters 1000 pelo menos 2 vezes, e se você desconsiderar Monte Carlo, ele ganhou todos os Masters 1000 pelo menos 3 vezes. Se ele tivesse ganhado em Monte Carlo, ele teria pelo menos 3 vezes títulos nos 4 Grand Slams, todos os Masters 1000 e também no ATP Finals. É mole esse currículo, né? Não é mole um currículo desse, mas Monte Carlo tem um motivo para ser o pior Masters 1000 do Djokovic, né? É um pouco bizarro, né? Como ele tá demorando para pegar ritmo nas superfícies, né? Faz a transição, o negócio vai lento, né? Vai demorado, e assim, parece regra, né? Mudou de superfície, tem um torneio ruim, aí depois volta a jogar bem. Então, vamos ver o que o Djokovic faz na próxima torneio em Madrid, mas é decepcionante, mais uma derrota pro Tabilo, 2 jogos contra o chileno que não vinha de um grande momento, inclusive teve que suar para passar de um Wawrinka de 40 anos na primeira rodada, mas contra o Djokovic o cara transcende o nível dele. Então, vitória do Tabilo 6-3, 6-4, atuação frustrante do sérvio Novak Djokovic. A gente teve o Alexei Popyrin vencendo de virada o Frances Tiafoe, 2 vitórias contra a top 20, enquanto ele mais precisava, né? A temporada começou com 2 vitórias e 7 derrotas para o Popyrin, muitas derrotas evitáveis contra o South Feeling lá no torneio Miami. Eu acho assim, a derrota em Indian Wells para o Giron também muito evitável, o jogo estava muito mais para a mão dele. E aí você para pensar, a derrota para o Cilic também em Dubai. Você vai voltando e você vai vendo muitos jogos que ele poderia ter feito melhor. Por exemplo, a derrota para, acho que o Draper, acho que foi em Doha, né? Esse eu não julgo tanto, eu acho até que ele fez um grande segundo set. Poderia ter vencido o segundo set, mas eu não acho que foi tão negativo assim. Mas tem derrotas que você não tem como olhar e falar, isso aqui você tem que acabar criticando porque ele poderia ter feito melhor. E assim, consegue chegar à terceira rodada, defende os pontos que ele teve no ano passado. Ano passado ele ganhou do Corey Timothy e do Andrei Rublev, antes de parar para o de Minaur na terceira rodada. Vamos ver o que ele traz contra o Casper Ruud. Mas uma coisa que me impressionou bastante do Popyrin nesse torneio até agora é a quantidade de breakpoints que ele gerou. 16 nesse jogo. É muita coisa. Óbvio, a maior parte veio ali no último set, ele gerou 11 breakpoints. Mas é uma coisa que mostra ele conseguindo devolver saque melhor, com mais frieza. E acho que assim, ele foi crescendo bem na partida. No primeiro set não conseguiu incomodar tanto o Tiafoe quanto gostaria. A partir do segundo set começou a entrar mais no primeiro saque dele. E assim, a porcentagem que era 77% de pontos ganhos com o primeiro saque do Tiafoe virou 53%. E 48% com o segundo saque, né? E olha que o Popyrin com o segundo saque foi terrível no último set, né? Ele só colocou 1 de 6, né? Com os pontos. Mas com o primeiro saque ele cuidou bem da situação, né? Porque ele teve 11 de 15, então foi 73%. E ele colocou 71% do primeiro saque em quadra, diferente do Tiafoe que colocou 45% apenas. Então, é uma boa vitória aí para o Popyrin, que avança e vai enfrentar o Casper Ruud. O Grigor Dimitrov passou um belo, assim, susto com o Valentin Vacherot, né? O Vacherot conseguiu ali vencer o primeiro set 6-4, chegou a ter 3-2 de saque no segundo set, mas dali pra frente o Dimitrov só perdeu um game e venceu 6-3, 6-1. Então, boa vitória para o Grigor Dimitrov, mas não dá para negar que foi um susto bem grande, né? Pois teve bem próximo aí de brigar para não ser eliminado, mas conseguiu recuperar a tempo, né? E a gente teve, para encerrar o dia, essa partida do Daniil Medvedev contra o Alexander Miller, 2 horas e 48 de batalha, jogo duríssimo, e assim, menos quebras dessa vez, né? Acho que isso dá para dizer, o Medvedev e o Alexander Miller tiveram um joguinho um pouco mais educado em termos de quebras, mas não deixa de ser um jogo que o Medvedev poderia ter resolvido mais cedo. Precisou jogar um terceiro set de 51 minutos, que foi desnecessário. Talvez poderia ter poupado 1 hora em quadra, se considerar os games também que ele perde pós o 5-4 que ele saca pro jogo. Mas, assim, tem coisas que você pode olhar pelo lado positivo. Eu acho que o Daniil Medvedev, ele tem jogado melhor com o segundo saque do que antes, né? Apesar das 8 duplas faltas, eu acho que assim, para o 7 aces foi um número bem satisfatório. O primeiro saque, quando entrou, fez muito dano. E acho que ele produziu bastante breakpoints. O problema é que ele tá jogando mal esses pontos decisivos. 6 breakpoints contra, você para pra pensar no jogo tão longo, nem é tanta coisa, ainda mais no Saibro, mas ele defendeu 2 de 6, né? E que pesa muito. Mas, de qualquer maneira, o Medvedev avança e ele precisa dessas vitórias para recuperar a confiança e o tênis que a gente sabe que ele é capaz de jogar. E o que teremos amanhã? Às 6 da manhã, Andrei Rublev e Arthur Fils, Jack Draper e Alejandro Davidovich Fokina.
Às 7h10, Daniel Altmaier e Carlos Alcaraz. Às 8 horas, esses horários, né, 7h10 para frente, você tem que condicionar ao jogo que vem antes, né? Porque a gente tem que lembrar que são só 4 quadras. E quando se trata já do torneio chegando ali nas oitavas de final, eles não usam todas as quadras, né? E assim, às 8 horas, não antes das 8, a Alexei Popper em Casper Ruud. Depois a gente tem Berrettini Musetti, Alex de Minaur e Daniil Medvedev, Nuno Borges e Stefanos Tsitsipas, Alejandro Tabilo contra Grigor Dimitrov. Só para pegar aqui uma coisinha, né? Tipo, para pegar o chaveamento, né? Porque aí eu posso até, já que já tem 15 minutos de vídeo, né? Vamos lá. O vencedor de Berrettini Musetti enfrenta Nuno Borges ou Stefanos Tsitsipas. O vencedor de Tabilo e Dimitrov enfrenta o vencedor de Medvedev e de Minaur. Esse é um lado da chave. Então, esse daí tá nesse lado da chave, o que vencer os jogos que tem pela frente vai até a final. Do outro lado da chave, a gente tem Jack Draper e Davidovich Fokina. O vencedor desse jogo enfrenta o Alexei Popper e o Casper Ruud. O Andrei Rublev enfrenta o Arthur Fils e o vencedor desse jogo enfrenta Altmaier ou Carlos Alcaraz nesse outro lado da chave. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.